Então vamos lá, pessoal. No último bloco, no bloco anterior, a gente deixou uma pergunta em aberto. Uma pergunta que a gente deve responder a partir de agora. E a pergunta foi: é possível homicídio qualificado e ao mesmo tempo privilegiado? Ou seja, é possível que o agente pratique um crime de homicídio naquelas circunstâncias mais graves, que elevam a pena para 12 a 30 anos, e ao mesmo tempo receba o benefício de diminuição de pena, que varia de 1/6 a 1/3, lá do parágrafo 1º, o homicídio privilegiado? Vamos à resposta então, vem comigo na tela, olha só. Primeiro, vamos começar dizendo de maneira clara e objetiva. É perfeitamente possível o homicídio privilegiado qualificado, ok? Então, homicídio privilegiado qualificado é possível? É, perfeitamente possível. E o que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso que a qualificadora seja de ordem objetiva. Eu preciso que a qualificadora seja de ordem objetiva. Professor, beleza, homicídio qualificado privilegiado é possível, eu só preciso que a qualificadora seja de ordem objetiva. Exatamente. Agora, o que é uma qualificadora de ordem objetiva? Pessoal, muito simples. Objetiva é aquela qualificadora que tem relação com o meio ou modo de execução. E subjetiva é aquela qualificadora que tem relação com os motivos que levaram o agente à prática do crime. Então, vou de novo, olha só. O que é uma qualificadora objetiva? Qualificadora objetiva é aquela que tem relação com os meios e modos de execução. Nada tem a ver com a cabeça do agente. As qualificadoras subjetivas, elas dizem respeito aos motivos do crime. As qualificadoras subjetivas, elas têm a ver com a cabeça do agente. É a razão pela qual o agente praticou o homicídio. Viu a diferença? Então, olha só. Para que exista homicídio qualificado privilegiado, eu preciso estar diante de uma qualificadora de ordem objetiva. A qualificadora não pode ter sido da cabeça do agente, ela tem que ter sido meio ou modo de execução. E você vai entender o porquê. Vem comigo aqui no raciocínio, olha só. O agente pratica o crime, e esse crime, obviamente, é praticado por um motivo. Todo mundo que pratica o crime tem um motivo para fazê-lo. E esse motivo é aquilo que impulsiona a conduta do agente. Eu só pratico determinada conduta em razão dessa situação. Então veja, existe algo que me leva à prática do delito, ok? Ok. Vamos pensar no homicídio privilegiado. Quando eu descubro quem é o estuprador da minha filha e resolvo que vou matar o cara por conta desse fato, o motivo que me leva a praticar o homicídio é um motivo de relevante valor moral. Lembra disso? Eu, por um motivo de relevante valor moral, vou matar o camarada. Essa é a razão pela qual eu pratico o delito, certo? Certo. Como é possível conciliar um homicídio que foi praticado por relevante valor moral com um homicídio que foi praticado por motivo fútil? Veja, são completamente incoerentes as duas afirmações. O homicídio ou será praticado por motivo fútil, ou será praticado por um motivo de relevante valor moral. O que leva o agente à prática do delito ou é alguma coisa desproporcional, e aí vai ser motivo fútil, ou é alguma coisa séria, relevante, e aí vai ser relevante valor moral. O motivo do crime não pode ser dividido em duas situações completamente distintas. Eu não posso ao mesmo tempo matar alguém em razão de relevante valor moral e em razão de um motivo fútil. Não posso. Ou o motivo é fútil e, portanto, ele é qualificado, ou o homicídio é relevante valor moral e, portanto, é privilegiado. Por que essa impossibilidade acontece? Porque aqui eu estou diante de uma qualificadora de ordem subjetiva. O que sai da cabeça do agente só pode ser uma coisa. Ou vai ser relevante valor moral, portanto vai ser privilegiado. Ou então vai ser fútil e, portanto, qualificado. Por essa razão, para que eu consiga imaginar um homicídio privilegiado e, ao mesmo tempo, qualificado, eu tenho que estar diante de uma qualificadora de ordem objetiva. Porque essa qualificadora de ordem objetiva ela não se confronta com as causas de privilégio. Olha na tela comigo aqui para você entender uma coisa. Olha esse quadro. No quadro eu trago aqui os 3 motivos privilegiadores. Os 3 motivos de privilégio. Você repara que todos esses motivos de privilégio são o quê? Subjetivos. Todos eles têm relação com a cabeça do agente, têm relação com o motivo, têm relação com a
razão do crime. Então veja, quando eu digo que o motivo é subjetivo, que a circunstância é subjetiva, significa que eu estou falando que ela é o motivo do crime. E todo crime tem um motivo, e o motivo só pode ser um. E aqui eu estou diante de motivos do crime: relevante valor social, relevante valor moral e domínio de violenta emoção, certo? Qualquer uma dessas três situações caracteriza o privilégio e, portanto, reduz a pena do agente. Ok. Quando eu analiso as qualificadoras, eu tenho 7. Das 7 qualificadoras, 2 delas são objetivas. O resto são todas subjetivas. Vamos grifar aqui as qualificadoras que são o quê? Objetivas. Essas daqui que eu estou grifando de amarelo agora são aquelas objetivas, as que permitem que o homicídio seja ao mesmo tempo qualificado e também privilegiado. Todas as outras são qualificadoras de ordem subjetiva. E aí vamos entender, olha só. Se o agente mata por motivo torpe, se ele mata por motivo fútil, não pode também ter matado ao mesmo tempo por um motivo de relevante valor social. Ou o motivo é relevante valor social, relevante valor moral, ou ele é torpe, fútil. Eu tenho que decidir. Ou vai ser um ou vai ser outro. Portanto, aqui fica impossível pensar em homicídio qualificado e privilegiado. Ou ele vai ser um ou ele vai ser outro. Por inconsistência lógica, não há como praticar um homicídio com 2 motivos diferentes. Algo tem que impulsionar a conduta do agente. E aí eu decidindo o que impulsiona a conduta do agente, eu decido se ele é privilegiado ou qualificado. Mesma coisa ocorre nas outras 3 situações. Aqui eu tenho um motivo para praticar o crime. Eu estou praticando o crime para esconder um crime que eu já pratiquei ou para garantir um crime que eu pretendo praticar. No feminicídio, da mesma forma, eu pratico o crime em razão da violência de gênero. Então, o motivo da prática do crime é a violência de gênero. Lembra disso? E, por fim, eu pratico um homicídio contra um agente de segurança pública. Por quê? Porque ele é um agente de segurança pública. Ou porque ele está exercendo as suas funções. Então, veja que é o motivo pelo qual eu matei. Se o motivo pelo qual eu matei caracteriza a qualificadora, eu não posso pensar em homicídio qualificado e privilegiado. Para pensar em homicídio qualificado e privilegiado, eu tenho que estar diante de quê? Qualificadoras de ordem objetiva. E de ordem objetiva eu só tenho 2. Quais são elas? Quando eu utilizo um meio cruel ou insidioso, quando eu utilizo um meio que dificulta ou impede a defesa da vítima. Veja, são qualificadoras que dizem respeito à forma como esse homicídio vai ser praticado, ao meio de execução. E aí você vai entender comigo de maneira muito simples nesse exemplo que eu vou te dar. Olha que interessante aqui se você raciocinar comigo. O camarada descobre que a filha foi estuprada e ele descobre quem é o estuprador. Isso faz com que ele fique transtornado. E aí ele, influenciado, dominado por uma violenta emoção, ele vai matar o estuprador. Só que a emoção é tanta, ele está com tanta raiva do estuprador, que ele resolve matar o estuprador depois de torturá-lo bastante. Ele quer matar o estuprador, ele vai matar. Mas antes de matar, ele vai fazer o horror, ele vai torturar o camarada. Então é o seguinte, ele pratica um homicídio e o motivo desse homicídio é o quê? É porque o cara estuprou a filha dele. Esse é o motivo. Domínio de violenta emoção, certo? Esse motivo faz com que o homicídio praticado seja privilegiado, reduz a pena. Mas como é que eu vou executar esse homicídio privilegiado? Aí eu escolhi um meio, eu escolhi uma forma de praticar esse crime. Qual que é a forma? Tortura. Sempre que eu pratico o crime de homicídio por meio da tortura, esse homicídio é qualificado. Mas veja que não são situações que se excluem. O motivo pelo qual eu pratiquei o crime é porque o cara tinha estuprado minha filha. Então eu estou dominado por violenta emoção. Mas o meio como eu pratiquei esse delito, aí eu escolho livremente. E eu resolvi praticá-lo por meio da tortura. Nesse caso, eu tenho um homicídio privilegiado em razão do motivo que me levou à prática do delito, e eu tenho ele também qualificado em razão do meio que eu escolhi para praticar o delito. Veja que são circunstâncias que se combinam tranquilamente. Resumindo, homicídio qualificado privilegiado é possível sempre que eu estiver diante de uma qualificadora de ordem objetiva. Se a qualificadora é de ordem subjetiva, impossível, porque aí o motivo do crime qualifica. Eu não posso ter também um motivo privilegiando. Claro isso daí? Tranquilo? Beleza. Agora, a gente tem que entender o seguinte. O homicídio qualificado é um crime
hediondo. É um crime hediondo. E o homicídio privilegiado não é hediondo. Não é hediondo. Então eu tenho duas situações distintas. O homicídio qualificado ele é hediondo, e até aí tudo bem. Todo e qualquer crime de homicídio qualificado é hediondo. O problema é que o homicídio, quando privilegiado, ele não é hediondo. E o que eu fiz aqui quando eu estou diante de um homicídio qualificado privilegiado? Eu juntei um crime hediondo com um crime não hediondo. E a pergunta que a doutrina faz é a seguinte: eu já sei que o homicídio qualificado privilegiado é possível, e agora eu quero saber se ele caracteriza ou não um crime hediondo. E aí, é o seguinte, camarada. O homicídio qualificado é hediondo, o privilegiado não é. Quando eu junto os dois, o que prevalece? Prevalece a não hediondez do delito. Então, se eu estou diante de um crime de homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, esse crime é um crime não hediondo. É um crime não hediondo, beleza? Põe na tela para mim, olha aí. Diante de um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, prevalece o entendimento de que o homicídio qualificado e privilegiado não é hediondo, preponderando assim o privilégio. O privilégio, utilizando aqui por analogia o artigo 67 do Código Penal, que eu utilizo as circunstâncias subjetivas com preponderância sobre as objetivas. Então, a qualificadora é objetiva. A qualificadora é objetiva. O privilégio é subjetivo. A razão pela qual eu pratiquei o crime é uma causa de privilégio, é uma causa que diminui a minha pena e, portanto, não posso considerar esse crime hediondo. Esse é o raciocínio que deve ser feito. De fato, o homicídio qualificado privilegiado ao mesmo tempo ele é possível, mas não é considerado hediondo. Claro isso daqui, pessoal? Beleza? Vem aqui comigo um pouquinho então, olha só. Agora, a gente vai entender o seguinte. Eu tratei com você das hipóteses que qualificam o crime e que privilegiam o crime, e a gente conseguiu definir que o homicídio qualificado privilegiado ele é possível sempre que a qualificadora for de ordem objetiva, porque o privilégio ele é de ordem subjetiva. Beleza? Beleza. E aí existe a figura do homicídio qualificado privilegiado. Eu ressaltei com você bastante o fato de que um crime não pode ser praticado por dois motivos diferentes. Veja, sempre existe alguma razão para a prática do delito. É óbvio, o crime ele é formado por várias circunstâncias, várias. Só que dentre todas, sempre tem uma que se destaca e que é o ponto de partida para a prática do crime. Então, eu posso matar alguém por relevante valor moral e junto com esse relevante valor moral, eu posso estar amparado por várias outras circunstâncias, mas nenhuma delas é a circunstância necessária para a caracterização do delito. O que eu precisava? É esse motivo de relevante valor moral. Ele é que me leva a praticar o delito. Eu vou te dar um exemplo para você entender comigo o que eu estou querendo te falar. Imagina comigo a seguinte situação, olha só. O camarada não pode ficar comigo aqui ainda. O camarada, ele quer matar a mulher. Ele já está arquitetando todo o plano para matar a mulher. E por que ele quer matar a mulher dele? Ele quer matar a mulher dele porque ele quer ficar com a herança. Então olha o que eu estou te falando. Ele está arquitetando a morte da mulher para ficar com a herança do casal. Esse crime de homicídio que ele está arquitetando é um crime de homicídio qualificado por motivo torpe. É aquele motivo que espelha ganância. É aquele motivo repulsivo que espelha ganância. O camarada quer matar a mulher para ficar com a herança. E ele já está organizando o homicídio. Ele já contratou o matador, ele já está viabilizando o instrumento que ele vai utilizar para matar a mulher, ele já está atrás de comprar arma, ele já está agilizando. Está ali em vias de realização, atos preparatórios para a prática do homicídio, correto? Qual é o motivo pelo qual ele vai praticar o crime? Quer ficar com a herança do casal. Tranquilo? Tranquilo. Ele já combinou com o matador. O homicídio vai acontecer depois de amanhã, já está tudo certo. Arma comprada, matador de aluguel já está contratado e depois de amanhã a mulher vai ser morta, para que ele fique com a herança. Beleza? Beleza. Hoje, antes de matar a mulher, ele descobre, e ele não sabia disso até agora, ele descobre que está sendo traído. Agora, olha que interessante. Ele já queria matar a mulher antes de descobrir que estava sendo traído? Já. Já estava tudo pronto para a morte da mulher antes de descobrir que estava sendo traído, certo? O motivo que levava ele a matar a mulher
É porque ele queria ficar com a herança. Concorda comigo? Esse é um motivo determinante, certo? Só que no meio do caminho surge uma outra razão, que obviamente vai influenciar na morte da mulher. Quando ele descobre que está sendo traído, ele vai pensar o seguinte: eu já ia matar para ficar com a herança, agora que eu descobri que ela está me traindo, melhor ainda. Veja, eu tenho aqui agora mais uma circunstância que influencia na morte da mulher. Mas é essa circunstância que determina? Não. Tanto é que essa circunstância nem existia e a mulher já ia morrer do mesmo jeito. Então aqui agora eu estou diante de uma circunstância que vai influenciar no resultado morte, mas que não é determinante para a produção do resultado. Enxergou isso comigo? O fato da mulher estar traindo o cara agora virou mais um elemento para levá-lo a matar a mulher. Mas não é o elemento que vai determinar a morte. Tanto é que se ele não tivesse descobrido a traição, a mulher ia morrer do mesmo jeito. Porque o motivo que determina a morte é porque ele quer ficar com a herança. Onde é que eu quero chegar? Você vai perceber que é impossível a prática do crime em razão de mais de um motivo. Ou o motivo é a herança, ou, por exemplo, o motivo é um domínio de violenta emoção. O motivo que leva o agente a praticar o delito não pode ser dois, só pode ser um. É um motivo determinante. Porém, esse motivo determinante ele pode ser acompanhado por outras circunstâncias. Circunstâncias de menor importância, que acabam influenciando na produção do resultado, mas não determinando. Como é o exemplo que eu estou te dando. O cara quer matar a mulher para ficar com a herança. Descobriu que está sendo traído. Isso vai influenciar na morte? Vai, mas não vai determinar. Onde eu quero chegar? O homicídio é qualificado pelo motivo torpe. Isso a gente já sabe. Então o matador de aluguel no dia combinado vai lá e mata a esposa. A mulher morreu. O que a gente tem? Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Ele matou a mulher para ficar com a herança. Ok, homicídio qualificado. Mas existiu, no meio do caminho, uma circunstância que levava esse agente também a ter um relevante valor moral. Professor, que relevante valor moral? Ele descobriu que estava sendo traído. E ao descobrir que estava sendo traído, agindo por um relevante valor moral, ele também foi influenciado por essa situação para matar a vítima. Agora você vai lembrar comigo de um detalhe, olha só. O relevante valor moral, ele pode ser um privilégio. Quando é que ele vai ser um privilégio? Quando ele for o motivo determinante, para a prática do homicídio. Motivo determinante, o motivo que leva ao resultado. No exemplo que eu te dei, esse relevante valor moral não é o motivo determinante, ele é um dos motivos que vai influenciar, mas não que vai determinar. Esse motivo que influencia na produção do resultado, mas que não determina a produção do resultado, a gente chama de circunstâncias atenuantes. Circunstância atenuante. A circunstância atenuante ela tem a mesma razão de ser do privilégio, mas ao invés de determinar a produção do resultado, ela apenas influencia. Então veja, no caso que eu te citei, no exemplo que eu citei para você, o marido pratica o homicídio qualificado pelo motivo torpe, mas ele vai ter direito a uma atenuante de pena do relevante valor moral. Atenuante de pena do relevante valor moral. E aí você precisa lembrar comigo de um conceito que a gente estudou há um tempo atrás. Alguns blocos atrás a gente colocou aqui o sistema trifásico de aplicação da pena. Lembra disso? Na segunda fase de aplicação da pena, o juiz trabalha com circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. É justamente na segunda fase da pena que o juiz vai levar em consideração o fato de o agente ter descoberto que estava sendo traído. Porque essa descoberta da traição vai influenciar na pena. Para menos. Vai ser o quê? Uma atenuante genérica. Você concorda comigo que essa atenuante genérica ela tem caráter subjetivo? Ela diz respeito à cabeça do agente. Mas apesar de ter caráter subjetivo, ela não determina a produção do resultado. Portanto, essa atenuante genérica, ela pode coexistir com a causa qualificadora do motivo torpe. Apesar de ambas serem subjetivas, uma determina e a outra influencia. Quando isso acontece, é perfeitamente possível que eu tenha um homicídio qualificado pelo motivo torpe e influenciado de maneira menos importante por uma atenuante genérica de caráter subjetivo. E elas podem coexistir.
qualifico o crime e depois reduzo a pena em 1/6 na segunda fase de aplicação da pena, como atenuante genérica. O que eu vedo, e aí não pode acontecer, é qualificar de maneira subjetiva e privilegiar de maneira subjetiva. Porque nesse caso você está me dizendo que o elemento subjetivo do autor é igual. Eu tenho dois motivos que determinam, e isso é impossível. Motivo que determina eu só posso ter um, e não mais de um. Claro? Então essa observação é para a gente concluir o seguinte raciocínio. De acordo com os tribunais superiores, STJ e STF, é perfeitamente possível a aplicação simultânea das qualificadoras subjetivas, do motivo torpe e do motivo fútil, juntamente com circunstâncias atenuantes, que também são subjetivas, do relevante valor moral, social e da influência de violenta emoção. Veja, relevante valor moral, relevante valor social e domínio de violenta emoção como causas de privilégio não podem se combinar com motivo torpe ou fútil. Mas as atenuantes genéricas previstas no artigo 65, que são meras influências e não circunstâncias que determinam, elas podem ser aplicáveis em conjunto com a qualificadora do motivo torpe ou do motivo fútil. E por que eu faço questão de ressaltar bem essa situação? Esse assunto ele vem sendo abordado em prova, pessoal, com bastante recorrência. E a gente tem que ficar atento nisso. Olha só, eu trago para você dois exemplos do que vem sendo abordado. E aí, olha lá. De acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, não é possível a coexistência, tratando-se de crime de homicídio, da qualificadora do motivo torpe com as atenuantes genéricas do motivo de relevante valor social ou moral e da coação resistível. Gabarito, errado. Por quê? Porque ele diz que não é possível, e isso é errado. Quando eu penso em atenuante e qualificadora, é possível a coexistência? É possível. Foi o que eu te expliquei aqui. Da mesma forma, a próxima questão. De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível a coexistência no delito de homicídio da qualificadora do motivo torpe com as atenuantes genéricas do cometimento de crime por motivo de relevante valor moral. De novo, ele está trazendo o quê? Não é possível. Pessoal, gabarito só pode ser o quê? Errado. Quando você pensa em atenuante genérica e qualificadora, ainda que ambas sejam de caráter subjetivo, elas podem coexistir. Por quê? Porque a qualificadora determina. A qualificadora determina. E a atenuante influencia. E aí, a qualificadora que determina, ela pode coexistir com a atenuante que somente influencia. Perfeitamente, sem problema algum. Claro isso daqui pra gente? Então vamos lá, recapitulando, para que isso aqui não fique obscuro na sua mente. Vamos com calma. Homicídio qualificado privilegiado. É possível? Sim, é possível. É possível homicídio qualificado privilegiado. Qual o requisito? A qualificadora tem que ser de ordem objetiva, porque os privilégios são de ordem subjetiva. E motivo determinante eu só posso ter um. Ou ele vai ser o privilégio, ou ele vai ser a qualificadora. Então é possível homicídio qualificado privilegiado, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, e aí ela vai se coincidir com o elemento subjetivo do agente e vai causar ali o homicídio qualificado privilegiado. É hediondo? Não é hediondo. O que prevalece na doutrina é que essa figura do homicídio qualificado privilegiado não é considerado delito hediondo, crime hediondo. Ok? Avançando, nós vimos a situação da... Pode manter comigo? Nós vimos a situação da atenuante genérica, que é mera influência, de caráter subjetivo, se combinando com uma qualificadora, também de caráter subjetivo. Isso é possível? É possível. A atenuante genérica somente influencia, o que determina a produção do resultado é a qualificadora. Então, a qualificadora de ordem subjetiva, a atenuante de ordem subjetiva, podem coexistir? Podem, porque ali eu tenho um motivo determinante e outros motivos que influenciam. E aí não há impedimento nenhum nessa coexistência. Claro? Agora a gente pode avançar. Então vamos lá, olha só. Aqui, pessoal, vencidas essas situações aí dos homicídios qualificados, privilegiados, a possibilidade de qualificado com privilegiado, a gente vence o parágrafo 1º e 2º. E agora nós vamos analisar as causas de aumento de pena dentro do homicídio doloso. Essas causas de aumento de pena a gente vai encontrar no parágrafo 4º, na segunda parte. A primeira parte trata do aumento de pena no homicídio culposo. E depois a gente vai ver o parágrafo 6º,
que traz outra causa de aumento do homicídio doloso. E aí vamos ver também a causa de aumento atinente ao crime de feminicídio. Beleza? Vamos por parte. Primeiro, vamos definir aqui. Três situações distintas geram causa de aumento no homicídio doloso. Então são três hipóteses que vão acabar gerando causa de aumento no homicídio doloso. Aqui nós temos a primeira. Quando o agente pratica o crime contra uma vítima que é maior de 60 anos, ou então que é menor de 14 anos, ele pratica crime com aumento de pena de 1/3. Então o homicídio recebe um aumento de pena de 1/3 porque, em razão da vítima possuir mais de 60 ou menos de 14 anos. E aqui só para que você fique atento, esse peguinha ele é maldito, se ele cair na sua prova você acerta sozinho. Olha o que eu estou afirmando para você. Vou grifar para você ficar atento com isso. É possível cometer o delito de homicídio contra um idoso e não incidir essa causa de aumento de pena. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque você pode se deparar com um item na sua prova que afirma o seguinte: o homicídio praticado contra a vítima idosa sofre uma causa de aumento de pena de 1/3. Pessoal, olha só. Homicídio praticado contra idoso sofre aumento de pena necessariamente? E aí você vai lembrar do quê? Tem uma causa de aumento de pena que é quando a vítima é maior de 60 ou menor de 14. Eu me lembro disso, que é a que a gente está analisando aqui. O problema, pessoal, é que o conceito de idoso não coincide com maior de 60 anos. Olha que interessante. Vem comigo na tela. Quando você quer saber quem é idoso no ordenamento jurídico, você vai buscar esse conceito aonde? Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso diz pra gente o seguinte, ó, idoso é quem tem 60 anos, ou mais de 60, anos. Ou seja, idoso é qualquer pessoa a partir dos 60 anos. Ou tem 60 ou tem mais de 60. Quem tem exatamente 60 anos é idoso, certo? Certo. A causa de aumento do homicídio ela é aplicável a quem tem mais de 60. Veja que é uma causa de aumento que é aplicável à hipótese dessa pessoa aqui, ó, que tem mais de 60. Mas nada diz daquela que tem exatamente 60 anos. O problema é que quem tem 60 anos é idoso. E mesmo sendo idoso, caso seja vítima de um homicídio, não incide causa de aumento. E não incide por quê? Porque a norma exige que a vítima seja maior de 60. E por maior de 60, a gente tem que entender o quê? Mais de 60 é a partir de 61. A partir de 61. Então, aqui a gente tem que ficar claro para a gente isso. A causa de aumento ela é aplicável contra vítimas que tenham a partir de 61 anos, ou seja, mais de 60. Quem tem exatamente 60 anos não é causa de aumento no delito de homicídio. Atentos a esse detalhe, a gente pode avançar. A gente pode observar aqui agora a nossa segunda possibilidade de causa de aumento. Crime cometido por milícia privada, sob pretexto de prestar serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Veja, nessa hipótese a pena vai aumentar de 1/3 até a metade. É quando o crime é praticado por milícia privada e essa milícia privada informa que está prestando um serviço de segurança, quando na verdade não é nada disso. Ela simula estar prestando um serviço de segurança e pratica homicídio. Ou então, esse homicídio foi praticado por grupo de extermínio. Professor, qual que é a diferença entre milícia privada e grupo de extermínio? Eu trago para vocês aqui o conceito, olha só. O grupo de extermínio ele é a reunião de pessoas, ou matadores, justiceiros, civis ou não, que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas, supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas. Esse é o conceito bonitinho que a doutrina traz. Mas você pode simplesmente lembrar de um detalhe, olha só. O que é o grupo de extermínio? O grupo de extermínio é a reunião de pessoas para matar outras. Vamos resumir? Resumindo é isso. Qual que é a finalidade do grupo de extermínio além de matar outras pessoas? Nenhuma. O grupo de extermínio é aquele grupo que se reúne com uma finalidade única e exclusiva. Que finalidade é essa? Extinguir determinadas pessoas, matar determinadas pessoas, que eles consideram que não devam viver. Então, monta-se um grupo de extermínio para matar os traficantes da região. Monta-se um grupo de extermínio para matar os moradores de rua de determinada região. O grupo de extermínio ele é criado com uma finalidade única e exclusiva, matar outras pessoas, ok?
Milícia privada já é mais sofisticado. E aí você vai lembrar do Tropa de Elite. Lembra do Tropa de Elite? A milícia privada, ela alega fornecer televisão a cabo, ela fornece o gás, ela fornece transporte, ela fornece água, luz e ela fornece também o quê? Segurança. E aí, alegando para a população que ela está fornecendo segurança, ela pratica homicídios no seio daquela comunidade mais carente. Então, aquele lugar em que o Estado não chega, o lugar em que o Estado não alcança, a milícia privada assume. E ela assume para realizar, entre outras coisas, a morte de determinadas pessoas. Então a milícia privada é um grupo mais complexo, que se reúne não só para matar, mas também para prestar outros serviços. E aí, fingindo estar prestando um serviço de segurança, ela realiza homicídios. Vem comigo na tela para a gente encerrar isso daqui. Independentemente se eu estou diante de uma milícia privada ou se eu estou diante de um grupo de extermínio, a pena será aumentada de 1/3 até a metade, sempre que o homicídio se der nessas hipóteses. Correto isso daí? Finalizando isso daqui, pessoal. Causa de aumento que se aplica de maneira específica ao feminicídio. Aqui previsto no parágrafo 7º. Você vai lembrar feminicídio, homicídio qualificado, quando a vítima é mulher e ocorre o homicídio em razão da violência de gênero. Pessoal, no feminicídio, somente no feminicídio, vítima mulher em razão de violência de gênero, a pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Quando é que a pena aumenta de 1/3 até a metade? Quando o homicídio é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, quando a vítima do feminicídio é menor de 14 ou maior de 60, e quando esse feminicídio é praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima. Então você mata a mulher na presença dos filhos ou na presença dos pais, por exemplo. Quando você pratica o feminicídio em qualquer uma dessas 3 hipóteses aqui, a pena se eleva de 1/3 até a metade. Veja, causa de aumento específica para a hipótese de feminicídio. Claro isso daí, pessoal? Então olha só. A gente encerra aqui a análise das causas de aumento no homicídio doloso. Então, no que diz respeito ao homicídio doloso, nós vimos o privilegiado, o simples, o qualificado privilegiado, e agora a gente matou as hipóteses de aumento de pena no homicídio doloso. A gente faz a nossa pausa aqui, volta na sequência ainda analisando o homicídio, só que agora o homicídio culposo. Beleza? Até já já.